Olá! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E aí a gente vai encerrar hoje aquela pauta sobre cílios, falamos muito sobre cílios aqui, sobre os diversos aspectos, né? Essa mudança toda que teve aí. E para a gente conseguir concluir aí a questão dos cílios, Jaqueline Rodrigues, seja bem-vinda aqui ao Resenha. Obrigada. Jaque, me diga uma coisa, teve uma evolução grande com relação aos cílios, né? De Sim. técnicas, de procedimentos e tudo isso. E um aspecto que a gente não falou muito é essa questão da saúde ocular, que eu queria abordar um pouquinho isso, porque eu vi que você está se formando também, né? Sim. Nessa parte mais ótica, justamente para agregar na tua profissão, né? No leste, com relação ao teu atendimento, a tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso, né? É importante porque, às vezes, o organismo das pessoas, né, sempre tem alteração, tem alguma coisa. Tem gente que usa extensão há anos, mas tem uma época que ela vai ter uma alergia, né? Então, a saúde ocular, ela é importante por conta disso, porque se tem alguma coisa que acontece ali na hora na extensão, né? E eu consigo orientar ela, um colírio, eu consigo orientar o que ela pode fazer. Então, eu né, tenho estudei para isso, porque para implementar nisso, para me saber orientar. Para agregar valor, agregar aquilo que você faz, a sua profissão, aquilo que você gosta. E também entender o que eu tô mexendo, né? Porque é um olho, é uma coisa importante ali, é delicado, né? Eu também entender, estudar por conta disso. Por exemplo, o material que é utilizado na extensão de cílios também teve uma evolução, né? Com relação ao tipo de cola, mesmo a questão do tipo de fio também, Eles né? sempre lançam produtos novos, né? Sempre estão lançando. E hoje você enxerga assim que é mais difícil dar algum tipo de reação, alguma coisa assim, por conta da qualidade do produto? Não, é mais por conta de organismo, né? Não tem muito a ver com o produto, não tem como. Não tem. Mas o que é mais suscetível? Nesse curso do saúde ocular, o que eu aprendi foi a higiene, né? Porque isso não tem em cursos normais, né? De extensão de cílios. Mas na saúde ocular eu aprendi muito isso. Tem a higienização, tem esterilizar os equipamentos, tem tudo isso. E aí evita, né? Pode evitar. Evitar algum tipo de reação, às vezes. Isso. E você fala assim, depende muito do organismo. Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de comorbidade, tipo, diabetes, alguma coisa nesse sentido, tem mais risco de repente dar uma alergia, por exemplo? Não. Não, diabetes não. Diabetes não. É mais gestante, né? Pessoas que têm dermatite, pode ser que venha uma alergia alérgica. Em questão dessas coisas. Agora, a diabetes? A diabetes não. Diabetes não. E você acha que a questão da extensão dos cílios não vai parar, né? A tendência é crescer mais? Eu acho que sim. Porque eles estão sempre lançando técnicas novas, né? Não tem... E o público está buscando bastante, né? Tem gosto para tudo. Tá sendo assim, é incrível. Porque você fala do gosto para tudo, tipo... eu lembro quando começou, que era muito cílio, né? As pessoas colocavam muito cílio. Na verdade, começou com um tufinho, né? Aí depois lançaram o que antigamente era o tufinho, que é aquele que é sem isolamento, cola fria, que a durabilidade é menor. E hoje em dia eles lançaram o fio a fio. Que aí tem aquele isolamento e todo cuidado, né? E é uma cola que você tem que fazer com olhos fechados, né? Porque tem um problema, porque solta gás, né? Então pode queimar a retina dos olhos. Por isso que tem que ficar com o olho fechado. Com o olho fechado. Então. Olha, não sabia disso também não. Porque queima a retina dos olhos. Então tem que ter um cuidado, né? Gente, quem quer colocar cílios precisa ter esse cuidado de procurar uma profissional que saiba o que está fazendo, né? Isso. Tem que tomar. Por isso que eu comecei a também fazer o curso do saúde ocular, porque é uma coisa muito delicada, né? E no teu espaço, o que você mais gosta? São os cílios? É o teu forte? Eu faço um pouco da parte estética também, né? Mas eu gosto dos cílios.
E por que as pessoas, todo mundo, as lashes que eu entrevisto, todas elas falam, sou apaixonada por cílios. Não sei. Gente, eu tenho essa curiosidade. Porque dá um trabalho pra gente, por exemplo, quando a gente vai pôr cílios, você fica ali, às vezes, 2 horas na cadeira, né? Eu durmo. Sim. Fácil. Mas tem gente que não. Mas vocês que estão colocando, é um trabalho tão minucioso de separar ali, separa o fio. E tem que tomar muito cuidado, porque se você junta os fios, porque às vezes pode acontecer, né? Se você junta os fios, mais pra frente a cliente sente incômodo. Então, assim, é uma coisa muito delicada que você tem que tomar cuidado pra fazer, É difícil. Por isso que é um procedimento demorado. Por isso que eu pergunto, falo, como é que vocês se apaixonam tanto por fazer cílios? É porque o resultado, eu acho, né? Você vê o resultado que encanta. Porque é muito trabalhoso. Eu particularmente, não conseguiria. Celeste, não tem esse detalhezinho que vocês fazem. Né? Muito detalhe. Tem que ter muita atenção. Quanto tempo vocês, assim, a média é essa mesmo, 2 horas? Isso, eu faço em torno de 2 horas, 2 horas e meia, depende. Porque tem gente que chega com muitos cílios, né? Tem muitos cílios natural. E os cílios, ele é colocado, até que você colocou, muita gente chega com muito cílio natural. De acordo com, quando é um fio a fio, tem que acompanhar a quantidade de fios que a pessoa tem? Depende. Tem gente que fala assim, eu quero mais natural, não quero muito cheio. Aí eu não preencho todos os fios. Porque se preencher, ela já tem muito, vai ficar muito volumoso. Isso, fica muito volumoso. Tem tudo isso. Então tem que fazer uma análise, tem que conversar com a cliente. Cada cliente é um novo. Tem cliente que gosta mais discreto, outros gostam mais, né? Chama mais atenção. Mas qual é o mais procurado hoje? Eu faço bastante o híbrido, que ele não é muito cheio, mas também não muito natural, e o brasileiro. Mas também, hoje em dia, tá saindo bastante o Fox Yes, né? Que ele é um puxadinho de gatinho, que ele dá tipo um delineadinho, sabe? Bem puxadinho. É os que saem muito. Sai muito. Nossa! Que legal. Obrigada, viu, Jaqueline, por esclarecer isso pra gente. Eu acho que a gente não podia terminar de falar de cílios sem falar dessa questão da saúde ocular. E você vê como é que as coisas casou sabe? De você estar nesse ambiente. Isso é importante pras lashes, né? Até pra elas... elas se preocuparem com isso, né? Porque às vezes chega casos que a gente olha e fala, meu Deus, o que será que aconteceu? E aí você tendo esse curso, você consegue identificar e consegue orientar ela o que fazer, né? Você consegue dar o atendimento necessário, né? E até, eu acho que isso acaba deixando o seu trabalho mais afinado, no sentido, assim, de você sabe o que você pode ou não. Isso. Não vai naquela coisa do vamos fazer, né? Não, você tem um cuidado maior, esse afinamento de tudo. Novamente agradeço a tua participação. Obrigada, e é isso, gente. Vamos finalizando aqui o Resenha Corporativa de hoje. Um beijo a todos. Se inscreva aí no nosso canal, curte, compartilha, dá um like. E até a próxima. Até. Fala, resenhudos! Voltamos aqui com a Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vou falar um pouquinho mais aí sobre o mundo da estética, né, da beleza. Mas vamos entrar num aspecto agora do que é tradicional, porque a gente fala tanto de alongamento, o que tem de tendência, mas a gente precisa falar também do método que nunca vai morrer, que método raiz, né? Método raiz. Me fala mais sobre Jamile e Emily aqui presente. Eu já ia trocar, não sei se vocês perceberam, mas já ia trocar o nome da... Não, sem problema. Mas assim, o método tradicional, o fazer a unha, cutícula, esmaltação, é algo que eu acho que nunca vai cair de moda, que nunca vai ser substituído. Por mais que a gente fale assim, a praticidade de ter um alongamento, ou a praticidade
praticidade disso ou daquilo é muito relativo, porque, assim, a gente gosta, né? Sim. E assim, praticidade por praticidade, gente, é tão bom você deixar a tua unha E quem também. faz acaba voltando, querendo ou não, acaba voltando pro básico, tira e vai. Sempre passa um vai tempo tirar um sem tempo, o alongamento. E aí quem vai salvar o alongamento é a gente, né? Que faz, querendo ou não, faz a unha raiz, né? Faz a Pega unha aqueles raiz. pezinhos meio grelhadinho ali, a gente dá um jeitinho. Eu amo. Mas ó, esse negócio assim da unha raiz, eu vejo assim, são as manicures raiz mesmo, tipo, Sim. você, enfim, são cada vez menos. Aham. Porque você vai, por exemplo, num local que é só unha, normalmente, é muito superficial, né? Sim. A cuticulagem é mais superficial. Então, assim, eu busco sempre uma manicure raiz. Porque, na verdade, as pessoas têm medo, né? De mexer? As pessoas têm medo de mexer, de encravar ou de futucar e dar uma... Mas é tão alguma bom, coisinha. é tão aliviador, assim. Aquela quando passada do tira. palito, né? Aquela Nossa, passada do palito quando gente, tira tudo. É maravilhoso. Meu Tem Deus do cliente que céu. chega assim, ó, se não cutucar, não Parece fez, que não. não. Foi feito. E a impressão que dá, quando a gente tem, assim, gosta, né, de tirar tudo mesmo, que não foi feito. Que Sim, sua unha foi superficial. Parece que não mexeram. Que não fez mexeram. nada. Até pra esmaltar. A gente que é profissional, até pra esmaltar, a gente vê a diferença. Porque se você tirar só por cima, até pra gente esmaltar fica muito ruim. Então, a gente tá nesse mundo já, tem que fazer impecável, impecável. Dá pra fazer uma unha bem feita, né? Dá, o trabalho fica extraordinário. E isso, o fato de, assim, fazer isso do método tradicional, fazer com esse cuidado, acaba sendo um diferencial, né? Porque é Sim. difícil. Tipo, enquanto que eu tava te falando, assim, tem alguns estabelecimentos que já é regra você fazer aquela coisa muito superficial, Uhum. porque você precisa fazer em um X tempo, entendeu? Tem toda uma regra que eles impõem dessa forma, e aí você tem a impressão que a sua unha não está feita. Na verdade, assim, você nunca vai fazer um pé e mão em 1 hora. Não existe. Tá. Não tem como você fazer um pé e mão em 1 hora. Chegar pra mim, Jamile, quero fazer isso aí em 1 hora com pé e mão. Não tem como. Então, para eu poder fazer um trabalho bem feito, vai de 1 hora em 40 a 2 horas. Isso por isso que quando chega o final do ano, a gente tem aquela correria, a gente tem a agenda, mas já com o horário tudo regrado. Porque senão, Não dá, né? não dá. Não dá. Ô, Jamile, e aí lá no seu espaço você acabou agregando uma outra questão Sim. também, que aí veio a Emily para Emily. poder agregar com relação a serviço de cílios cílios e sobrancelha. que é outra coisa que também deu uma explodida, né? E nosso atendimento é totalmente personalizado. Então, a gente marca a cliente com um tempo antes dela conseguir tomar um café. A gente conversa com ela, tenta entender o que ela quer, pra ela sair realmente bem e querer voltar mais vezes. Então, a gente é tudo personalizado. A gente monta um cantinho totalmente pra cliente sair e falar, nossa, quero voltar mais vezes. A As gente fala meninas que tratam muito a gente bem. tá lá pra levantar a autoestima. Então, tem Isso. clientes que chegam com a gente pra desabafar. Ninguém vai chegar... É muito raro alguém chegar lá, sentar e falar assim, eu vim só fazer pé e mão, eu vim só fazer os cílios. Não. Ela vai chegar, ela vai falar do marido, ela vai falar do filho, ela vai falar do trabalho, ela vai falar sobre mas tudo. isso acontece, eu acho E que, assim, né? você tem que estar aberta pra ouvir e dar conselhos. A gente tá ali pra dar o conselho, mas não tem como. A gente ama as nossas clientes e vai falar o melhor. Às vezes... E é legal, assim, por exemplo, eu acho muito bacana os salões, os espaços, assim, por exemplo, que ficam em bairros. Porque você cria, parece que uma relação de amizade fica um vínculo, né? Porque as Sim. pessoas são ali do local e elas criam um vínculo, né? Com o Vira uma estabelecimento. segunda família. Se a gente fica sem ir pro salão, fica até doente. A gente fez uma reinauguração, a gente conseguiu lotar o salão, a rua. Tava uma chuva e as meninas não paravam. Não parava de Tava chegar. todo mundo lá. Cara, mas vocês Divertimos ficaram horrores. mas vocês ficaram trabalhando na inauguração também? Sim. Também. Ah, Começamos cedo Pediram para pra uma mim, noite. já pediram pra gente fazer só uma festa das mulheres, porque elas adoraram. Porque não tinha homem, não tinha filho, não tinha nada. Era só o espaço pras mulheres. Então elas amaram. E estão pedindo uma festa rosa agora. Aí, já estão preparando essa festa rosa. o clube da Luluzinha. Literalmente isso. E assim, e você acha que continua essa tendência? Você pensa em aumentar, trazer outros serviços? Não, eu pretendo aumentar. A gente já tá até... A Emily já estava se especializando em estética, para poder fazer Que limpeza legal. de pele, essas outras coisinhas aí. Eu já tô no mundo da depilação também. Então, Tamo além, tá fazendo também. Sim, Daqui a pouco tá o dando salão não tem mais oportunidade. espaço. A gente tá querendo dar oportunidade para as meninas mais novas também, né? Sim. Como eu comecei com 17, quero dar oportunidade também para essas meninas nessa idade. Porque, assim,
elas gostam, só que não tem por onde começar. Elas vão começar por onde? Se a gente não for uma rede de apoio para tentar ajudar elas a começar, elas não vão se espelhar. Não vai sair daqui para um salão chique, vou sair lá para um salão chique, eles vão dar, não vai dar oportunidade. Até porque eles querem que a pessoa tenha experiência, comprove experiência, então você precisa começar em algum lugar. É bem bacana esse teu projeto de incentivar mesmo, sabe? Para colocar o pessoal no mercado de trabalho, né? Ensinar, acho que é bem meu legal. foco mesmo é colocar a galerinha aí mais jovem para trabalhar. Daqui lá para uns 5, 7 anos a gente tá expandindo, tá com salão maior, ter depilação, ter alongamento de unha, colocar alguém fazer algum alongamento, mas eu não vou sair da unha raiz, ali é meu forte. Você gosta, né? Eu gosto muito, muito. Ai, gente. Eu me arrisco até em desencravar umas unhas ou outras, assim. Ela tá fazendo já o serviço da podologia. Acho que você devia se especializar na podologia também, já pra Logo poder mais ela fazer. vai, Porque aí você agrega a podologia com a esmaltação, né? Porque você vai no podólogo, ele vai desencravar até a tua unha, mas ele não vai pintar. Não vai pintar. E lá você já sai com a unha desencravada, pintada, tudo feito. Então, aí maravilha. Sim, tudo num pacote num só, né? É isso aí. Meninas, obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada Sucesso lá no espaço de vocês aí, que cresça bastante também. Obrigada. E é isso, gente. Vamos encerrando aqui essa pauta com resenha corporativa. Clica aí no sininho para todas as notificações, curte, compartilha, dá um like e tudo mais. E até a próxima. Fala, galera, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, falando ainda sobre barbearias, aí sobre essas novas tendências e, na realidade, um novo formato de barbearia, né, que veio aí nos últimos anos, se tornando um ambiente mais masculino, um ambiente de encontros, um ambiente da resenha, né. E para falar um pouquinho sobre o assunto, sobre aí essas novas tendências aí nas barbearias, estamos aqui com o convidado Guilherme, Barber 347. Isso. Isso aí, seja bem-vindo, Guilherme. Guilherme, o que é barboterapia? Que eu vi que é algo que vocês fazem lá também. Os homens, eles estão voltando a questão da barba, agora virou meio que uma tendência, alguns estão aderindo, né? E tem os estilos, né? O russo, o meio viking, tem tudo isso. Mas e a barboterapia, o que seria? Bom, a barboterapia, ele vem com um elemento de limpeza de pele. Então ele não vai cuidar só da barba, ele vem também cuidando da pele. Ele vem tirando os poros, vem recebendo uma massagem. Então, ele é específico para relaxar. Então, ele vem com umas fragrâncias de relaxamento. Então, a gente coloca no rosto da pessoa uma essência de carisma. Porque ele vem sentindo bastante peso. Sabe quando você chega o estresse do dia a dia, né? Isso, também. A expressão que eu tenho clientes que ele viaja bastante. Pelo menos no bairro que a gente atua, a gente tem clientes que ele viaja bastante. Como é um centro, então a gente acaba aderindo bastante clientes que, infelizmente, não fica muito no dia a dia como limpeza, não consegue se cuidar. Aí ele vem com uma expressão de muita ruga, muito cansaço. Pesada, né? Isso mesmo. Aí essa barboterapia, ela já é levada para isso. A gente vem com esfoliante de pele, a gente vem com emoliente facial, vem com uma essência no rosto. Tipo uma aromaterapia, no caso, que é aplicado ali também. Isso mesmo. Aí a gente coloca um vapor evaporizante, que a gente chama, que ele vem também tirando todo o cansaço da pele. Tá. Entende? Porque o rosto, ele adere muito à sujeira. E isso vai trazendo um pouco vai retendo líquido. Então vai deixando o seu rosto uma expressão meio mais rígida. Cansada mesmo. Isso. E é interessante isso porque normalmente, assim, eu li alguns artigos científicos que falam que a pele do homem, os poros acabam sugando mais a questão
da própria poluição, né? Essa sujeira do ar, né? E aí, por isso que, assim, eu tava lendo um artigo sobre envelhecimento e falava um pouco isso, que, assim, os homens, eles acabam tendo, às vezes, um envelhecimento mais precoce porque os poros, assim, eu não sou cientista, então eu não sei se a fonte é segura, mas eu li sobre isso. E aí, você falando isso agora, me veio à memória, porque tem muito... Tá bem coerente em relação ao que eu tinha lido, né? Dessa coisa de você ter que fazer uma limpeza facial para poder, e até para poder estimular o crescimento da barba também, né? Porque se você tá com os poros ali todos obstruídos também, você não vai ter um crescimento saudável, né? Corretamente. A gente vem aproveitando também, junto com a barbaterapia, já aderindo uns produtos de crescimento de barba, como mesmo você disse. Porque você já aproveita os poros que está aberto junto com a toalha quente, que você consegue aderir mais fácil dentro dos poros. E ele faz que estimule o crescimento. E aí essa barbaterapia é elevada para isso, entende? Ela é um tratamento para sua barba e para o seu rosto. Então ele não é só simples, você vem, faz a barba, fica bonito. Você ainda tem o tratamento de pele e ainda tem o seu crescimento da sua barba. Entendi. E tem evoluído bastante, né? Os homens cada vez procurando mais, né? Essa coisa assim, acho que enxergaram que não é uma questão assim, de vaidade só, que é cuidado, né? Um autocuidado que é necessário até para ter uma vida mais tranquila, para se gostar, enfim, acho que tudo isso engloba, né? Isso mesmo. Antes, a gente costumava falar que mulheres eram bem mais vaidosas. Hoje, homem está aderindo a essa parte, né? Porque a gente está vendo que o visual, a face da pessoa, ela transmite tudo que você necessita, ela transforma você. Então, a gente vê que homem está procurando muito mais a área da beleza do que antigamente. Então, está aumentando muito mais a demanda. E assim, até com mais frequência, porque eu falei isso aqui até num tema sobre barbearia, tipo, a mulher, normalmente tá com o cabelo mais comprido, quem tem o cabelo mais comprido não vai cortar todo mês. Agora, os homens não, eles vão, né, eles frequentam ali a barbearia, existe uma periodicidade muito maior. Então, a oportunidade de estar se cuidando também é muito maior, né, e eles começaram a enxergar isso e tá estourando, mudou muito o perfil de barbearia, e aí vocês, como barbeiros, os donos de estabelecimentos, precisam estar sempre se atualizando também, né? Trazendo coisas novas para poder incentivar também que os homens vão aderir àqueles procedimentos, né? Sim, claro, até porque nossos clientes, eles chegam aí e falam uns nomes, e se a gente não estiver dentro do mercado, infelizmente a gente fica todo perdido. E eles pesquisam muito mais do que os donos ou até mesmo os barbeiros. Então a gente precisa estar sempre atento a isso, né? Senão a gente fica para trás. Você tá sempre atualizado, né? Sobre sempre. O que tem de... também sobre o que tem na indústria cosmética, né? O que sai de novo, né? Sempre. Até porque eles perguntam para nós o que ajuda a crescimento do pelo da barba, porque eu sinto que ela não vinga. A gente explica, fala assim, olha, nem sempre é só produto. Também tem a sua alimentação, como você mesmo disse. Porque a vitamina C, quem muito não sabe, ela tem um crescimento ela tem um estimulador muito grande de crescimento de pelo. E aí a gente vê isso também, né? Que a gente instrui em relação a isso. Que todos os produtos que a gente vende, que a gente atua, também tem uma grande porcentagem de vitamina C. E daí a gente fala assim, olha, você só passando esse tipo de cosmético, não vai só adiantar. Você também tem que ter uma certa relação com o que você come, com o que você acaba tendo, porque pode ser que prejudique, né? De dentro para fora também, né? Isso mesmo. Que não adianta você cuidar só externamente se você não tiver uma boa alimentação, não tiver, né, vitamina. Tem aquela coisa, né? Não adianta você tomar vitamina C se o seu corpo está com deficiência de vitamina C. Então você vai precisar de uma carga maior. Mesma coisa que o externo. Não adianta você passar, de repente, muito cuidado, ter um baita de um cuidado externamente com a sua aparência, se o seu interior não tá legal. Então aquilo não vai servir da mesma forma, né? Ele vai ajudar, claro, vai amenizar. Mas para você ter um resultado efetivo, você tem que ter esse conjunto, né, Guilherme? Isso mesmo. E aí entra todo esse trabalho dentro da terapia, né? Porque quando você começa a enxergar o que o rosto da pessoa precisa, é onde que a gente faz esse trabalho legal. A gente consegue fazer tanto a limpeza quanto o ativador de crescimento. E a gente cuida da barba, que é o essencial, porque ele vai sair, tem que sair no estilo.
Então ele tem que ter esse potencial. E ele é o meu marketing. Então, se ele sair feliz e agradar, ele começa a trazer as divulgar, pessoas. né? Isso mesmo. É o famoso boca a boca que nunca vai sair de moda. É isso Nunca aí. sai. Obrigada, viu, Guilherme, pela sua participação aqui. Nós que E é agradecemos. isso, gente. Terminamos aqui o Resenha Corporativa de hoje. Aí, ó, Barboterapia, mais uma aqui que a gente não conhecia. Obrigada novamente. Se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho para todas as notificações, curte, compartilha, dá um like e até a próxima. Obrigado. Fala, resenhudos! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E a gente veio falando aí sobre cílios, né? Sobrancelhas e todas essas técnicas novas aí que surgiram. E para falar sobre isso, a gente convidou aqui Mariane Cecília, seja bem-vinda. A Mariane que faz também a parte de cílios, né? Sobrancelhas também. Mas eu queria conversar um pouquinho contigo, que você explicasse um pouquinho pra gente sobre essa questão da micropigmentação. Por quê? A gente já veio até falando de cílios, falamos bastante sobre essas questões, essas técnicas novas, essas evoluções todas. E a micro, eu percebi que é algo que voltou muito a ser falado, né? Porque teve uma evolução muito grande, não só de técnica, né? De formatos, essas coisas todas, mas também com investimento meio pesado também da própria indústria, né? De cosméticos, isso tudo com novos produtinhos ali, pigmentos e tudo isso. Como que você enxerga isso, Mariane? Você acha que mudou efetivamente, que há uma tendência ali a crescer ainda mais? Como que anda esse mercado? Sim, tudo bem, obrigada. Então, hoje em dia eu acho que veio, assim, a técnica mudou absurdamente do que ela era antigamente. Antigamente era mais definitiva, né? Sim. O pessoal falava muito da definitiva. Por quê? Porque era mais puxado pra tatuagem ali, ficava muito tempo. E da mesma forma que ela vem evoluindo para a técnica mais natural, as meninas acabam ficando ainda meio receosas de fazer. Por quê? Porque tem esse trauma de ter uma tatuagem no rosto, né? Então, mas hoje em dia as técnicas mudaram muito. No entanto que elas duram de 6 meses a 1 ano no máximo, dependendo do seu organismo. Por quê? Porque é a técnica que a gente quer. Hoje as meninas estão muito na vibe de natural, de clean, de nascer assim, de que a minha sobrancelha não tem nada, sabe? Minha sobrancelha já é perfeita de nascença, ninguém faz nada, né? Mas eu acho muito interessante isso, de não ser algo permanente. Quando você fala assim do permanente, eu lembro que era... Eu era criança e eu via muito isso, tinha aquela coisa da maquiagem permanente, que as mulheres, elas faziam o contorno dos olhos e a sobrancelha, e aquilo com os anos ia ficando esverdeado e não saía. É o que você falou mesmo, era algo como se fosse uma tatuagem mesmo. Acredito eu que até a própria pigmentação era de utilização de tatuagem, né? Sim. Antigamente usavam tinta tanto para tatuagem comum quanto para sobrancelha. Hoje em dia mudou muito os pigmentos que a gente chama, mas é tinta da mesma forma. E hoje em dia eles vêm assim, com vários tons, tom de loira, de loiro claríssimo, sabe? Então, assim, ele vai degradando com o tempo e não tende mais a ficar tanto azulado, quanto esverdeado, quanto aquela tatuagem antiga que a gente faz. Então, hoje já não tem mais isso. Então, dá um visual muito mais natural mesmo, né? Uhum. E com essa técnica, tipo, ao ponto da pessoa às vezes não perceber, né, que é feita a micro. Eu acho que a grande sacada da micro é essa, né? Uhum. Você ter uma sobrancelha preenchida, tirar ali todas as, de repente, as falhas que existem, né? Mas de uma forma natural mesmo. Sim. Hoje é o que mais a gente busca, né? Deixar, é o que eu te falei, nasci assim, minha sobrancelha é perfeita. Acordei bela. Acordei lindíssima. Ninguém vai nem perceber, porque os fiozinhos acabam se camuflando ali nos nossos próprios pelos. Mas desde que a pessoa que esteja fazendo profissional tenha essa técnica, né?
Porque, Sim. assim, eu digo isso porque quando você tem tudo que no mercado você cresce demais e estoura, tipo, tá na moda isso ou aquilo, vai surgindo vários profissionais ali que às vezes não têm a técnica, a expertise pra fazer com que aquilo fique natural. Então tem essa questão também, né? Com quem você vai fazer. Pois é, isso com certeza é o principal. O principal fator que eu acredito que deixa as meninas um pouco mais apreensivas. Por quê? Porque tem muitos profissionais na área, só que nem todos estão qualificados para fazer esse tipo de técnica. Ainda tem muita gente que utiliza essa técnica da sobrancelha mais demarcada, sabe? Mais pigmentada, forte, e tatuagem mesmo, sabe? Muita gente ainda trabalha dessa forma. Então, a gente tá ainda nessa questão de buscar mostrar para as meninas que é natural, que vai durar menos tempo, até porque é isso que a gente quer. Por exemplo, hoje eu quero uma sobrancelha mais preenchida, então nós optamos pela nano, por fiozinhos bem mais, que eles duram aí 6 meses, 1 ano. E daqui 1 ano? Se eu tiver com uma definitiva, por exemplo, eu não tenho essa opção, eu tenho que ir atrás de remover de alguma forma, entendeu? Que é um procedimento doloroso, caro, né? Pra fazer uma remoção, no caso. Sim, sim. E com essa técnica, na realidade, você dali 1 ano, se você se arrependeu ou se você quer mudar, de repente, até o formato da tua sobrancelha, nada te impede, né? Exato, você tem essa opção de... daqui 1 ano eu não tô mais na vibe que eu tava... Entendeu? E Mariane, eu acho que é bem uma tendência isso. Daquilo que não é tão definitivo assim. É longo, mas não é definitivo. Você vê até com a gente fazendo um paralelo só com, por exemplo, preenchimento, né? Que o pessoal fazia preenchimento antes com PMMA. Que você não tira, ele é definitivo. E os preenchimentos no rosto, preenchimento de face, o ácido hialurônico, ele tem um prazo X. Ele vai, o seu organismo vai absorvendo. Então, assim, de repente você não gostou, você tem a opção ou de você tirar com aquele hialuronidásio, entrava a língua, ou você deixar o tempo passar. Né? Que é o caso da sobrancelha também. E acho que até nos cílios, né? Você que também trabalha bastante com isso, também tá puxando pro mais natural, né? Ai, muito. Muito, muito, muito. Porque também as meninas hoje em dia tá nessa vibe, né? Então, e os profissionais focaram muito em preencher muito, em deixar aquela coisa bem escura, bem preto, sabe? E acaba ficando, não fica harmônico, né? E aí eu recebo muita cliente que me fala, não, mas eu quero algo muito discreto, eu quero que só apareça aqui uma coisinha, eu só quero acordar bem, sabe? Me olhar e ver que tá... Mas eu não quero... Praticidade, né? Praticidade. Meu público, especificamente, não é do que gosta de um volumão, de tanto nada em tamanho, muito, quanto em quantidade. Exagerado. Você perde a harmonia do seu rosto, né? Assim, claro, tem pessoas que gostam, mas você vai olhar, vai parecer que o tempo todo você vai pra uma balada. O ideal é o procedimento que te deixa o mais natural possível, realce com naturalidade. Isso, realce sua beleza que você já tem. Não te transforme em outra pessoa, né? É isso aí. Mariane, obrigada pela sua participação aqui no Resenha, viu? Eu que agradeço. Sucesso lá no seu negócio, também lá no seu estúdio. E é isso, gente. Terminamos aqui o Resenha Corporativa de hoje. Um beijo a todos. Se inscreva no nosso canal, clica aí, compartilha, dá um like e tudo mais. E até a próxima.